Bom, pessoal, então dando início à aula de hoje, a continuação da aula de avaliação do paciente, né? Vai ser a parte 2. Na primeira aula a gente viu, né, com relação ao mnemônico XABCDE, né? E a gente vai dar sequência e a gente, na primeira aula, viu sobre os pacientes responsivos, né? Paciente que ele te dá retorno, ele não está inconsciente ou ele está semi-inconsciente. Ele te dá retorno, você pede para executar algumas ações ou você executa algumas ações e ele tem resposta, né? Que seja motora, verbal, né? Para o que você precisa. Então, hoje a gente vai dar continuidade. A gente vai estar para iniciar, volto, né, na questão da cena, né? E hoje, inclusive, a gente vai fazer uma verificação mais detalhada sobre o que é essa avaliação de cena, né? Lembro a todos vocês que a sequência que a gente vai dar, né, a partir do próximo slide aí, é que a gente já avaliou a cena, a gente já dimensionou a cena, a gente já ligou a vítima ao fato, né? Então a cena já está segura, eu já estou paramentado, então eu vou dar sequência agora na minha avaliação primária. Lembrando que isso começa antes, né? Se você chegou lá de ambulância, se você é um transeunte que passou e viu, você começa a fazer essa avaliação antes de você chegar ao paciente, né? Fazer esse dimensionamento de cena, avaliação da cena, verificação de segurança. Lembra a todos, né? Questão de segurança aí do socorrista, primeiro eu, segundo a minha equipe, terceiro, transeuntes, né, curiosos, possíveis vítimas, e quarto, a vítima, né? Primeiramente a minha segurança, depois a segurança da minha equipe, a segurança de terceiros, transeuntes, possíveis vítimas que possam acontecer, e em quarto, né, por último aí, a segurança da vítima, que já está na pior situação, né? Ela já está envolvida no fato, né? E o que é ruim por já ter uma vítima, pode piorar se a gente deixar acontecer, né, mais vítimas. Então, a gente tenta evitar, né, que novas vítimas possam vir a aparecer. Beleza? Então, avaliação do paciente. E hoje a gente vai ver sobre o paciente irresponsivo. Hoje vai ser mais rápida essa questão da avaliação primária, né, inicialmente, aqui depois a gente vai ver aí o passo a passo certinho do que fazer e como fazer ilustrado, tá? Na avaliação primária, né? No caso do paciente irresponsivo, a gente faz uma pequena alteração. Vocês vão entender o porquê. Na avaliação primária, né, que a gente aprendeu na aula passada, a gente não faz o X, A, B, C, D, E. O X, hemorragias sanguinantes, né? O A, né, a gente faz a imobilização da coluna cervical, a restrição de movimentos, né, da coluna cervical e a abertura de vias aéreas. No B, a gente verifica a ventilação, a respiração, né, ver se essa vítima está respirando, né. Na letra C, a gente verifica se essa vítima tem pulso, né, a gente verifica a circulação, perfusão, né, para H3P lá, que depois eu vou voltar a comentar, né, é, que a gente vai verificar aí, né, como é que fala? Fugiu a palavrinha. Peraí. É, meu Deus do céu. Bom, eu vou lembrar aí e volto a falar. A gente vai verificar, né, a pele da pessoa, verificar a perfusão, verificar a circulação, né? Então, isso tudo na letrinha C e pequenas hemorragias. A letra D, né, na etapa D, a gente vai verificar a disfunção neurológica, né, déficit neurológico, vai verificar a questão de responsividade da vítima, né? A gente viu aí sobre a escala de Glasgow, né, a escala de Como de Glasgow, né, que a gente faz essa avaliação, né, do nível que está essa consciência dessa pessoa, né, dessa vítima, o nível de rebaixamento dela, a situação que ela está. Né? Lembrei aqui, o H3P, né, a gente vai verificar pequenas hemorragias, pulso, perfusão e pele. Mas nós vamos falar novamente disso aí, que eu vou demonstrar de forma melhor para vocês entenderem melhor. Na letrinha D também, a gente pode, às vezes, sem necessidade de fazer uma avaliação de escala de Como de Glasgow, né?
a gente pode fazer também um mnemônico que chama AVDN, tá? Que é verificar se a vítima está alerta, se ela tem alguma resposta verbal, se ela tem retorno verbal, se ela sente dor, né? Se ela responde ou não responde, né, aos estímulos. Então, A de alerta, V de verbal, D de doloroso e N de não responsivo. Ou seja, a gente chega inicialmente, pergunta, ela dá um retorno, ela me respondeu. Então, ou seja, ela está alerta, né? Eu já cheguei, ela já olhou para mim, desculpa, eu cheguei, ela olhou para mim, então ela já está alerta, né? Ou eu precisei te chamar, ela me deu um retorno, né? Eu precisei de falar com ela para ela abrir o olho, para ela verificar que eu estou ali, para ela saber que eu estou ali. Eu tive que fazer um estímulo doloroso nela para ela abrir os olhos ou fazer algum movimento para eu ver que ela está respondendo, que ela está ali, né? Ela sente dor, ela está como é que fala? Está com um nível ainda de responsividade, né? Ou se ela não responde nada, tá? Esse tipo de avaliação, de disfunção neurológica também pode ser utilizada no lugar da escala de Como de Glasgow, porque às vezes, principalmente quando a gente não trabalha na área, a gente estuda, né, vê a escala de Como, estuda sobre ela, mas fica um tempo sem usar, a gente não vai lembrar, né, de todos aqueles scores, daquelas pontuação, né, resposta verbal, né, resposta ocular, resposta verbal, resposta dolorosa, às vezes a gente não vai lembrar de todos aqueles scores. Então, a gente pode utilizar o AVDN, que é um outro mnemônico que vai nos ajudar a verificar na letrinha D, né, essa disfunção neurológica. Então, volto a falar. Letrinha A de alerta, letrinha V de verbal, letrinha D de dolorosa e letrinha N de não responde. Ou seja, a vítima, eu cheguei, ela já olhou para mim, opa, já está alerta, né? Não precisei nem tocar nela. Eu tive que fazer um estímulo verbal com ela para ela me responder, opa, ela me respondeu, ou seja, o nível dela está um pouquinho abaixo, ou eu tive que fazer um estímulo doloroso nessa vítima para ela me responder, para abrir os olhos, para falar alguma coisa, olha, o nível dela já está bem mais baixo. Ou mesmo eu fazendo um estímulo doloroso, a vítima não responde, não movimenta, não faz nada. Ou seja, o nível de consciência dela está bem baixo. Viu que eu não precisei de fazer a escala de Como de Glasgow, mas eu já consegui identificar, né, um pouco desse nível de disfunção neural, esse nível neurológico, nível de responsividade da vítima. Beleza? Aí, isso, né, e na letrinha E, né, a gente vai fazer a exposição da vítima, se necessário, né, cortar as roupas, as vestes da vítima, né, verificar, fazer análise de outras, como é que fala? Verificar assim, outras fraturas, verificar outras lesões, né? Melhor essa palavra, deixa eu corrigir aqui. Verificar outras lesões, porque não precisa ser só fraturas, não, tá, gente? Pode ser escoriações, pode ser hematomas e tudo mais. E depois de expor a vítima, né, e retirar roupas molhadas, encharcadas de sangue que for, a gente vai fazer o controle de hipotermia dentro da letrinha E. Então, o X, A, B, C, D, E é isso. É dentro da avaliação primária com a vítima consciente. Eu já identifiquei que a vítima está consciente, que seja falando, olha, meu nome é Caldeiro, eu sou socorrista, estou aqui para te atender, posso te ajudar, posso colocar a mão no senhor, posso te tocar, posso te ajudar, e a vítima já me dá um retorno, então eu sei que ela está consciente, né? Agora, eu cheguei próximo da vítima, falando, ela não me respondeu, eu dou um toque no ombro dela, eu toco a vítima, né? Opa, ela ainda não me respondeu, eu faço um pequeno estímulo doloroso para ver se ela me responde, ela ainda não me respondeu, ou seja, essa vítima ela está inconsciente, ela não teve movimento, ela não teve resposta, ela não abriu o olho, ela não falou ai, ela não falou, ela não conversou comigo, não falou nada. Então, isso é uma vítima inconsciente. Então, eu tendo que a vítima está inconsciente, aí eu faço uma pequena alteração nesse mnemônico X, ABCDE. Por quê? Lembra que eu falei com vocês que eu tenho sempre que avaliar o que mata, né, mais rápido, né, o que leva essa vítima a uma condição que possa levar ela à morte mais rápido, né? E daí eu vou continuar na sequência de coisas que vão matar ela mais rápido ou que matam mais. Então, ou seja, o X, hemorragias. Hemorragias é o que mata, hemorragias exsanguinantes, tá?
Hemorragias sanguinantes é o que mata mais rápido. Isso pode levar, dependendo do tamanho da hemorragia, pode levar a vítima a óbito em questão de minutos, né? Então, o que mata mais rápido, isso X. Mesmo o paciente estando inconsciente, eu ainda faço a avaliação do X. Lembro, volto a falar também, né, que a gente estuda letrinha por letrinha, sequência certinha, bonitinha. Mas, na hora do atendimento, com mais pessoas na equipe, com mais pessoas trabalhando, eu não preciso aguardar um fazer a letra X, por exemplo, eu fazia a letra A. Não preciso, eu posso já dando início nisso, tá? Lembrem-se disso. Então, eu avaliei, né, o X. Eu vi que a vítima está inconsciente, já avaliei o X. Na hora que eu cheguei próximo da vítima, na hora que eu fui fazer a verificação, né, a geral da vítima ali, eu já dei uma verificada no X, eu já não achei grandes hemorragias. Aí eu fui, verifiquei, né, toquei a vítima já que ela não abriu os olhos, para ver se ela me respondia e ver se ela me autorizava, né, a cuidar dela. Lembra lá nas partes das leis, né, das leis vinculadas, né, ao APH, aos primeiros socorros, né, que a vítima pode não querer atendimento. Então eu tenho que perguntar. Porém, se a vítima não me responde, porém, se eu vejo ali que ela não está em condições, ela está confusa, ela não está em condições de negar o meu atendimento, então fica intrínseco isso, que eu posso, né, dar continuidade no meu atendimento. Então, por isso que eu sempre faço, né, chegando, tentando conversar com a vítima, tocar a vítima, já que ela não respondeu só verbalmente, tocar a vítima para ver se ela tem um retorno e posso até fazer um estímulo doloroso. Aí, para ver se ela tem um nível de consciência, eu vou dar sequência, né, se ela estiver consciente, no A, B, C, D, E, já fazendo o X, né, antes de até mesmo de tocar a vítima ali, eu já posso fazer o X. Aí, beleza, só que eu cheguei e vi que a vítima não está consciente. No eu verificar que a vítima não está consciente, eu não vou seguir na sequência do que mata mais rápido, do que mata mais, né? Então, eu vou voltar no outro que mata mais rápido também, uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, ou somente uma PR, uma parada respiratória. De qualquer forma, a parada respiratória, ela vai evoluir para uma parada cardiorrespiratória, né? O que é uma parada respiratória? A pessoa não respira, ela tem pulso, o coração dela bate, mas ela não respira, parada respiratória. Ela não tem pulso e não respira, parada cardiorrespiratória. Então, eu vi que a vítima está inconsciente, eu tenho que já verificar, antes de fazer até mesmo a abertura das vias aéreas da vítima, né, até mesmo a restrição ali de movimento da cervical, mas lógico, se eu tiver mais... como que fala, se eu tiver mais membros na minha equipe, é aquilo que eu falei, eu não preciso de esperar uma letra ser feita para fazer a outra, não. Então, eu tenho mais membros na minha equipe, aí um já vai fazendo a letrinha A enquanto eu faço o BC, no caso da vítima irresponsiva ali, que é o que a gente está tratando hoje. Então, nesse BC, eu vou verificar se essa vítima está em parada respiratória ou parada cardiorrespiratória. Por isso que tem essa pequena mudança. Por quê? Se eu notar que essa vítima está em parada, seja ela respiratória, seja ela cardiorrespiratória, eu nem vou dar sequência. Eu vou iniciar com as compressões cardíacas, que é a RCP, reanimação cardiopulmonar. Muita gente fala, né? Não tá. Tô perguntando se o slide está travado, não. Eu que estou comentando, tá, pessoal? Por enquanto, antes de passar para frente aqui. Esqueci o que eu estava falando, por isso que eu gosto de deixar para responder depois. Foi mal, pessoal. Mas aí eu já verifico se ela está já com essa parada cardiorrespiratória, eu já vou entrar com a RCP, a reanimação cardiopulmonar. Lembrei que eu ia falar. Muita gente fala ressuscitação cardiopulmonar, não está errado. Muitas literaturas falam ressuscitação cardiopulmonar, tá, pessoal? Então não está errado. Então, por isso que eu faço essa pequena alteração. Eu coloco um BC antes do ABCDE. Porque o BC, eu não vou verificar se tem ventilação e se tem circulação, ou seja, se tem pulso. Pois é, um dos dois que der negativo, que eu não consegui verificar, eu já considero que essa vítima está em parada e já inicia as manobras de reanimação, que nós vamos aprender mais à frente, tá? É igual no X. No X, se eu identificar que ela está com hemorragia sanguinante, eu tenho que tratar essa hemorragia. Só que ainda nós não estudamos, né, as formas de tratar essa hemorragia. Nós vamos ver mais à frente. Primeiro, nós estamos entendendo a sequência e o que fazer.
Depois nós vamos aprender como fazer. Beleza, pessoal? Então, por isso que tem essa pequena alteração, esse BC na frente, porque a partir do momento que eu identifiquei que ela está em parada cardiorrespiratória, eu já vou, se eu sou de um suporte básico de vida, ou se eu sou um socorrista, que está passando por ali, ou um brigadista profissional num evento, num shopping, primeira coisa que eu vou fazer, identifiquei a parada, já vou acionar o meu supervisor ou quem estiver próximo de mim, uma pessoa ou alguém da minha equipe, falar assim, olha, aciona o suporte avançado de vida e traga um DEA. Tá? Nós vamos aprender o que é DEA. Quem não sabe o que é DEA, DEA é um desfibrilador externo automático, tá? É aquele aparelhinho que dá choque. Mais à frente nós vamos estudar sobre isso e entender para que funciona, como funciona e coisa e tal. Então, eu notei que o BC, um dos dois ali já deu negativo, ou seja, parada cardiorrespiratória, ou só parada respiratória, que ela vai evoluir muito rapidamente para cardiorrespiratória. Eu já considero parada cardiorrespiratória. Vou já pedir um curioso que está ali, vou pedir socorro, eu estou sozinho, vou pedir socorro, socorro, alguém me ajude, ou vou, se for no caso de um adulto, por exemplo, eu já vou correndo, pegar um telefone, ligar para emergência, ou chamar alguém, pedir ligar para emergência. Se for uma criança, eu já vou iniciar com as manobras de reanimação. Depois eu vou chamar o socorro. Depois, mais pra frente, nós vamos ver isso aí, tá? Agora, se eu estou trabalhando, tem mais pessoas perto, já peço, ó, aciona o suporte avançado, né? Ó, liga para o SAMU, liga para o bombeiro, suporte avançado e peça para trazer um DEA. A vítima está em parada cardiorrespiratória. Por isso que a gente faz esse BC, ou seja, ali parou tudo. Quando eu identifico qualquer uma das etapas, das letrinhas, eu identifico um problema, eu não tenho que resolver esse problema. Se dentro desse BC ali eu já identifiquei uma parada cardiorrespiratória, o que eu faço? Eu tenho que resolver o problema. Como que eu resolvo esse problema? Com a reanimação cardiopulmonar, RCP. Por isso, tem essa pequena alteração na avaliação de pacientes inconscientes. Porém, eu verifiquei o B e o C ali, a gente vai ver mais à frente, que é junto que a gente verifica, é rapidão, não pode ser menos de 5 segundos e não pode ser mais de 10 segundos. Eu verifiquei, opa, tem pulso e respira. Aí eu dou sequência na minha avaliação. Né, vou fazer lá a abertura de vias aéreas, né, porque se eu tiver com outras pessoas na equipe, no BC ali mesmo, um membro da equipe já fez ali mobilização da cabeça, né, para evitar movimentação no cervical. Mas se eu estou sozinho, sei lá, alguém da equipe ainda estava preparando alguma coisa e eu já tinha identificado, aí ele já vai na letrinha A, já vai fazer imobilização, né, e vou dar sequência nas avaliações. Vou para a letra B, letra C, letra D e letra E. Só para relembrar aí, então, né? Até aqui está falando que é respiração, tá, gente? É só porque é o início do estudo. Só que agora a gente já vai iniciando com as palavras, né, técnicas. Então, aqui, respiração, não é errado falar, mas é ventilação, beleza? Então, X, hemorragias sanguinantes. A, gerenciamento das vias aéreas, né? Porque eu vou verificar se tem algo que está impedindo a passagem do ar ou simplesmente que possa vir, né, a impedir a passagem do ar, né? E vou fazer a estabilização do colo cervical. A letrinha B, né, ventilação, respiração. A letrinha C, circulação e pequenas hemorragias. A letrinha D, deficiência neurológica, né, nível de responsabilidade. E a letrinha E, exposição e controle de hipotermia. Detalhe, dependendo do estado da vítima, tá? Por exemplo, casos de inconsciência, esses casos de inconsciência a gente trata como sendo graves, gravíssimos, tá? Então, nesse caso, a gente nem dá muita ideia para essa partezinha aqui no primeiro atendimento, não. Às vezes, se vocês estão numa equipe de um suporte básico, vocês estão de ambulância, por exemplo, aí essa parte de exposição e controle de hipotermia, por exemplo, vocês vão fazer dentro da ambulância, né? Às vezes a parte ali de, por exemplo, a imobilização de uma fratura, que a gente vai fazer lá na avaliação secundária, a gente nem faz essa avaliação secundária, né, depois dessa exposição, nem faz a exposição da vítima, né, nessa avaliação primária. Faz isso dentro da ambulância ou nem faz. Por quê? Mas aí vai sair carregando a vítima com a perna quebrada. Antes, tipo assim, a vítima morta com a perna imobilizada, não vai fazer diferença nenhuma, vocês concordam? Então, ou seja, é melhor a vítima viva
com a perna quebrada do que a vítima morta com a perna imobilizada. Então, às vezes, a gente não perde tempo fazendo uma imobilização, entendeu? Isso tem casos e casos, isso é avaliado, isso aí vocês vão aprendendo no decorrer do curso, vai aprendendo com experiências próprias, né? E vocês também não vão parar nesses estudos aqui, vocês vão continuar os estudos, né? Vocês não vão parar isso aqui é só o direcionamento para vocês saberem o que mais procurar, o que mais estudar. Não podem esperar só do curso, tá, gente? Vocês têm que pesquisar na internet, vai no YouTube. Só que prestem atenção nos protocolos, que existem vários protocolos para vocês não confundirem. Tá? O protocolo que a gente utiliza nas nossas aulas é de acordo com o PHTLS, né, que é o mesmo que o bombeiro utiliza, porque a gente, na verdade, trabalha em cima do protocolo do bombeiro militar, beleza? Então, a gente trabalha em cima do protocolo do bombeiro militar, que ele é feito em cima do protocolo PHTLS, que é um protocolo, né, de atendimento pré-hospitalar americano, beleza? Então, vamos dar sequência. Bom, vou liberar aí. Alguém quer fazer alguma pergunta, tirar alguma dúvida? Pode ligar o microfone, falar, pode levantar a mãozinha aí. E aí? Qual que é a sigla desse protocolo, professor? P de pato, H de homem, T de tatu, L de limão, S de sapo. PHTLS. Obrigada. Mais alguma dúvida, alguma pergunta? Então, vamos à sequência. Então, vamos lá. Então, avaliação primária, né? A gente vai fazer primeiro, né, a avaliação cinemática. Nós vamos estudar melhor isso aqui hoje, né? Cinemática, avaliação geral da cena, né? Só que aqui a gente já está com toda a cena controlada, a gente já identificou tudo aqui. Vai fazer a letrinha X, né? O controle de hemorragias sanguinantes, né? E vamos para depois a letrinha BC, onde a gente vai verificar se tem respiração, né, ou ventilação, se é presente ou ausente. E vamos verificar a circulação através do pulso carotídeo. O pulso carotídeo é aquele pulso que a gente verifica no pescoço. Nós vamos aprender nas aulas práticas a identificá-lo, vamos conseguir identificá-lo em nós mesmos e nos nossos colegas durante as aulas práticas, tá? Quem já sabe, parabéns. Quem não sabe, pode fazer uma pesquisa também na internet, para já ir antecipando. Não espera aprender tudo no curso, não. Pensa só, na hora que eu estiver dando aula aqui de alguma coisa, todo mundo já tiver estudado sobre aquilo e já sabendo, vai ser muito mais rápido. Entendeu? Então, eu vou só verificar se está presente ou ausente. Eu não vou verificar, né, o quantitativo, né? Quantas respirações por minuto. Não, eu vou só verificar a qualidade. Por quê? Quando a gente fala de verificar, por exemplo, a ventilação, existe uma ventilação que a gente chama, né, de agônica, né, uma respiração agônica, que é conhecido como gasping, onde a vítima ela dá umas respiradas muito profundas, mas 3 por minuto, por exemplo, né? E essa respiração dessa forma, isso aí já é um indicativo que a vítima vai parar. Então, nessa respiração agônica, nessa respiração, né, em gasping, a gente já inicia com o RCP, o protocolo de RCP. Aí um vai me perguntar, mas peraí, mas a vítima estava com o coração batendo ainda. Sim, mas vai parar. Ele vai parar de bater, então não vou esperar. Porque cada segundo perdido com o coração sem bater, essa vítima está perdendo ali os minutinhos de ouro dela para ela sobreviver, né? Por que disso? Os nossos órgãos nobres, né? Eles têm uma tolerância muito pequena à isquemia. O que é a isquemia? A isquemia é a falta de oxigênio no órgão. Se o coração não está batendo, o sangue não circula. Se o sangue não circula, não chega oxigênio aos tecidos, né? Então, por exemplo, os órgãos nobres do nosso organismo, cérebro, pulmão e coração. A partir de 4 minutos, ele já começa a morrer células, né? Então, se eu demorar para fazer uma RCP, por exemplo, essas células mortas no cérebro, por exemplo, no coração, no próprio pulmão também, isso pode vir a gerar sequelas, né, para essa vítima, quanto mais eu demorar. Por isso, o tempo é muito importante. Então, se eu já identifiquei, por exemplo, na ventilação, né, ali, que a vítima não respira ou que ela está em gasping, respiração agônica, né, igual eu falei, a respiração profunda, não sei se vai dar para você escutar, tipo assim, ó. Só que lenta, né? Tipo assim, 3, 4 por minuto. É uma respiração muito lenta.
Então, eu já não vou esperar essa vítima. A partir dali, eu já inicio com o protocolo de reanimação cardiopulmonar, beleza? Ou vou ali na circulação, né, no pulso. Eu só vou verificar se está presente ou se ele está ausente. Tem alguns protocolos que fala que se a vítima não está respirando, né, por exemplo, se você não identificou a respiração, você não precisa nem de verificar a circulação. Alguns protocolos, tá, gente? No nosso, que é dentro da PHTLS, dentro do protocolo do bombeiro, nós vamos verificar. Por isso, nós vamos treinar, tá? Fazer a verificação de pulso carotídeo. Então, eu vou verificar se tem presença de ventilação, presença de respiração, né? Eu não vou verificar a quantidade, mas a qualidade. Como eu falei, pode ter uma respiração agônica que eu vou desconsiderar, vou considerar que a pessoa está entrando em parada. E vou verificar a circulação, se tem pulso, se o pulso está presente, né? Tem pulso, tem respiração, beleza. Aí eu vou dar sequência na minha avaliação primária, vou no A, no B, no C, por aí vai. Se eu identifico qualquer um na letrinha B ou na letrinha C, eu já dou início à RCP, beleza? Aí, dando sequência, né? Volto para a letrinha A, estabilização da coluna cervical. Isso, estou identificando que é a vítima, né? Lembrando, a vítima inconsciente, né? Irresponsiva. E já fiz a ABC e verifiquei que essa vítima possui pulso e possui movimentos ventilatórios. Então, vou para a letrinha A, né? Que é a mesma coisa agora, né? Praticamente a mesma coisa do paciente responsivo. Né? A abertura de vias aéreas, ventilação, frequência, bilateralidade, esforço, profundidade, ferimentos. Aí eu faço aqui o H3P, né? Tem um... Não, não é aqui não. Cadê? Não, aqui mesmo. Aí o H3P, lembra que eu falei? Comentei do H3P? HPPP, H3Ps. Né? Eu verifico hemorragia, verifico a pele, verifico perfusão, verifico pulso radial, que é aquele pulso que você olha, né, ali próximo da mão, né? Perfusão, que eu vou verificar tanto nos dedos, quanto nos dedos da mão, quanto nos dedos dos pés, né? Que é aquele enchimento capilar, né? Que eu já comentei, expliquei na aula passada, fiz até vocês fazerem um testezinho aí, com vocês mesmos fazendo um teste no dedo de vocês, né? Vou lá para avaliação neurológica, letra D, né? Resposta ocular, resposta verbal, resposta motora, resposta pupilar, né? Se eu for fazer uma avaliação de escala de Como de Glasgow. Ou, como eu já falei com vocês, eu posso fazer o AVDN, né? Que eu já passei para vocês, esperto foi aquele que anotou. AVDN, alerta verbal doloroso e não responde. Porque às vezes também eu não tenho tempo de fazer a avaliação de escala de Como de Glasgow, tá? Porque eu posso perder um pouquinho de tempo. Porém, contudo, entretanto, quando vocês se transformarem em profissionais da área, quando vocês começar a trabalhar com isso todo dia, isso vai ficar tão incrustado, tão enraizado em vocês, que na hora que vocês já chegam lá para fazer a avaliação de dimensionamento de cena e já deu aquela olhada no paciente, você já começa a fazer a avaliação de Glasgow dele ali, antes de chegar no paciente. Porque você já vê se ele está esperto, se ele está olhando, se ele está movimentando, entendeu? Ou na hora que você chega para atender o paciente ali, antes de iniciar as letrinhas, você olha, fulano, meu nome é Caldeira, eu sou brigadista, estou aqui para te ajudar, posso lhe ajudar? Eu já verifico, olha, teve abertura, eu cheguei, ele estava de olho fechado, mas teve abertura quando eu comecei a falar com ele, ou teve abertura ocular quando eu toquei nele. Vocês entenderam? Ali vocês já vão começando a fazer a avaliação de escala de Como de Glasgow. Eu não preciso chegar na letra D, lembra que a gente estuda separado as letras, mas eu não preciso chegar na letra D para já estar avaliando isso. Conforme eu vou conversando com o paciente, fazendo aquela primeira análise ali, né, no paciente, para ver se ele está consciente ou não, se ele está responsivo ou irresponsivo, eu já comecei a avaliar a escala de Como de Glasgow dele. Mas eu estou começando agora, estou meio na dúvida. Tá aí o AVDN, né? Aí você pode avaliar o AVDN também de acordo com o que você for movimentando o paciente. Olha, na hora que eu toquei ele abriu o olho, mas na hora que eu cheguei conversando e perguntei se eu poderia atendê-lo, ele não me respondeu. Ou seja, ele está com um nível de consciência começando a rebaixar. Pegou aí a dica, pessoal? É dica, hein?
E letrinha E, né? Vou expor o paciente, né? Cortar as vestes, se necessário, né? Se não for nenhuma lesão direcionada, né? Direcionada, assim que eu falo, já é lesão que a pessoa está andando e torceu o pé. Precisa de expor a vítima toda, velho. Não precisa disso, né? Para saber que não tem mais lesões, não tem, aquilo ali não é uma lesão distrativa. Agora, se eu tiver dúvida que pode ser uma lesão distrativa, lembra que eu comentei o que é uma lesão distrativa? A lesão distrativa é aquela lesão que o paciente dá atenção para ela e não consegue perceber que ele tem outras lesões. Então, por exemplo, ele está com o pé doendo, né, de um acidente, de um atropelamento que teve. Não, só meu pé que dói, só meu pé que dói. Mas a outra perna dele está amputada, por exemplo. Ele não percebeu, ou a outra perna dele também está fraturada, ou o braço está fraturado, né, ele reclama do braço e não percebe que a perna está fraturada também, a perna dele está dobrada, está quase chegando na cabeça dele. Entendeu? Só que ele só sente a fratura do braço. Então é uma lesão distrativa. Então, aí eu tenho essa dúvida, aí sim eu tenho que fazer a exposição desse paciente também, além de ser paciente politraumatizados, ou o mecanismo de lesão, né, o MDL, o mecanismo de lesão foi significativo, aquilo que eu falei com vocês, né, um capotamento a 100 km por hora, ou eu estou andando e caio da própria altura, né? Olha só, o mecanismo de lesão. Não que a queda de própria altura não seja significante, né? Por exemplo, para idosos. Mas, olha a diferença. Um capotamento a 100 km por hora e uma queda de própria altura. Notaram aí? Deu para entender, né? A questão de APH, a questão de primeiros socorros, ela é muito de dinâmica, né? Ela é muito de depende, ela é muito de avaliar o que aconteceu. Beleza? Dúvidas até aí, pessoal? Tá tranquilo? Perguntas? Vamos lá. Ele que a garganta secando aqui, deixa eu só pegar uma água, a água aqui. Ah, peraí, vamos perguntar aí? Pode perguntar, Emiliano. Eu queria saber só a definição de vítima responsiva. Ah, tá. O que é vítima responsiva? É que ela te dá um retorno. Por exemplo, você chega nela, você já chega, a vítima já está olhando para você e te acompanhando com os olhos. Ela, ou seja, ela está te vendo, ela está consciente ali, ela seguindo com os olhos. Ou ela está de olho fechado, você chega, fulano, ou senhor, eu estou aqui para te atender. Ela já abre os olhos, entendeu? Ela te dá respostas de acordo com o que você pede. Ou você toca nela, ela abre os olhos, começa a falar com você, ou você faz um estímulo de dor, ela grita ai. Então, é uma vítima que te dá retorno da resposta. Agora, você imagina uma vítima inconsciente, né? Você aperta o trapézio dela, né? Que, esse músculo trapézio, que é próximo aqui da clavícula, né? Isso dói pra caramba. Você aperta ali, a vítima não faz nada, nem movimenta. Ela é uma vítima que está inconsciente, ela é uma vítima irresponsiva. A vítima responsiva, né? Ela tem pelo menos um pouco de consciência. Ela pode estar com a consciência rebaixada, mas ela tem consciência. Só por aí você já vai entender o seguinte: se ela tem um pouco de resposta, um pouco bem que a consciência esteja rebaixada, de cara você já sabe que essa vítima está viva. Concorda comigo? Então você sabe que ela está com o coração batendo e está respirando. Por quê? Se ela não tiver com um dos dois, ela não vai ter resposta nenhuma, nem a dor. Você pode dar um couro nela, porque ela está morta, né? O coração pode bater, a vítima está morta. Então, isso é responsivo e irresponsivo, beleza? A vítima irresponsiva, né? Ela pode estar viva, mas ela está completamente inconsciente. A escala de Como de Glasgow dela está muito baixo, muito rebaixado. O nível de consciência dela está muito rebaixado. Ela não consegue fazer nenhum movimento, nem abrir o olho, nem falar, nem conversar, nem nada, né? Ela só está ali, beleza? Beleza. Mais alguém, pessoal? Então, um minutinho só para pegar mais água aqui. Só um momento, por favor. Então, vamos dar sequência. Opa, fone errado. Vamos dar sequência. Agora nós vamos passar um pouquinho para entender o que a gente vai realmente fazer, né? No momento que a gente chegar. Porque até agora, né, a gente
falou a questão do paciente. Agora a gente vai dar uma geralzona, tá? Desde o início, né, na hora que eu cheguei no local do acidente ou no local que a vítima está, né, até fazer a letrinha E, a exposição da vítima. Que a gente vai finalizar aí hoje. A avaliação secundária vai ser na próxima aula. A gente está fazendo, né, a avaliação do paciente, avaliação primária. Então, isso aqui vai começar com o dimensionamento da cena. No dimensionamento da cena, né, a gente vai verificar as condições de segurança. Lembra? Eu já falei com vocês o que é cena, né? A cena é o ambiente em que aconteceu o fato, que seja uma queda de própria altura, um desmaio, né, uma síncope, né, que é o desmaio, uma convulsão ou um acidente, uma batida, um atropelamento. Aquilo é a cena, né? Tanto é que a gente fala os atores, né? Os atores envolvidos, é a vítima, é os curiosos, as pessoas que testemunharam, os socorristas, né? Então, esses são os atores que estão envolvidos nessa cena. Então, isso é normal a gente falar assim. Então, dimensionamento da cena, né? O que é o dimensionamento? O que a gente vai fazer? A gente vai verificar as condições de segurança. Mantém a cena segura. Se a cena está comprovadamente insegura, torne-a segura. Se eu não tenho segurança naquela cena, eu tenho que torná-la segura. Se necessário, acione outros órgãos. Do contrário, não entre na cena. Beleza? Lembra que eu falei com vocês lá a questão da fiação, poste, né? Aí tá lá, eu não sei se aquilo tá energizado, se não tá, ou tem até evidências de que tá energizado, tá dando fagulhas, né? Tá saindo faísca ali, eu tenho risco de incêndio, risco de choque elétrico. Então, eu não vou entrar nessa cena, eu não vou iniciar meu atendimento. Por quê? Lembra? Primeiro a minha segurança, depois segurança da minha equipe, depois segurança de terceiros, curiosos, testemunhas, né? Possíveis vítimas, depois a quarta segurança, a quarta, que é a vítima, a segurança da vítima. Se não tem segurança para eu entrar ali, eu não vou entrar, porque senão o que era ruim vai ficar pior. O que era uma vítima, eu vou me tornar em uma vítima também. Ou seja, o que era ruim, já tinha uma vítima, agora tem duas. E por aí vai. Por isso que, por exemplo, nem afogamento, olha só, afogamento, geralmente quando afoga alguém da família, vocês podem notar que geralmente afoga 2, 3 da família. Por quê? É o desespero, tá? O desespero das pessoas, a pessoa para de analisar a situação, ela entra em desespero, né? E esse desespero é que causa, vamos dizer assim, as outras mortes. A primeira pessoa afoga, o desespero do outro, que nem sabe nadar, pula atrás, achando que vai salvar. Não, vai morrer os dois. E o terceiro vai, e o quarto vai, e por aí vai. Na Boate Kiss, por exemplo, muitas pessoas morreram lá pisoteadas, né? Aquele desespero, todo mundo correndo, tudo mais. Esse desespero que matou muita gente ele morreu pisoteada. Então, mantenha a calma, avalie a segurança do local e certifique-se que o local está seguro. Olha essa cena aí, por exemplo. Um carro teve uma colisão aí, né? E pelo jeito não está tendo nem sinalização próximo. Vocês podem ver que o carro do fundo ali, ó, ele está até meio embaçado. Significa que na hora da foto ele estava passando aqui meio rápido. Não tem sinalização. Isso pode gerar outros acidentes. Acontece muito na BR aí, por exemplo, o pessoal que está trabalhando aí, ó, eles estão sinalizando, vem uma carreta lá que não vê a sinalização, passa por cima de sinalização e chega a atingir os socorristas. Olha o risco. Por isso tem que garantir que a cena está segura. E garantir que a cena está segura, que ela permaneça segura, tá? Não é não, garantir a segurança aqui, beleza, vou iniciar o atendimento, mas durante o atendimento a cena ficou insegura. Não, a cena tem que permanecer segura o tempo todo. Dentro do dimensionamento da cena, né, eu vou adotar medidas de proteção pessoal, ou seja, a cena minha agora já está segura, já fiz as sinalizações, já liguei para a CEMIG para fazer a desligamento de energia, ou liguei para o Corpo de Bombeiro Militar para apagar o princípio de incêndio, que o carro estava pegando fogo, por exemplo, ou tinha risco desse carro vir a pegar fogo, né? Então o bombeiro militar já foi lá, já conteve, já fez ali a segurança, né, contra o incêndio ali, eu vou dar sequência ao atendimento. Aí eu vou adotar medidas de proteção pessoal, tá?
é o que geralmente eu falo, digo para os alunos, que eu já vejo muito, olha, todo quanto é lugar, tudo quanto é lugar que eu vou, pessoa já desce da ambulância, já com luva, tá? Às vezes sai da UPA, da onde trabalha lá, já com luva na mão. Pô, você já detonou sua luva no percurso todo, né? Chega lá, sua mão já tá toda suada, você vai precisar de trocar de luva. Ou seja, você, além de tudo, desperdiçou um EPI. Ah, é baratinho a luva, gente, mas a gente tem que ter o pensamento também, né? Que quando a gente desperdiça o material, esse material da empresa, que seja do município, né? Ou que seja do estado, caso uma UPA, um bombeiro, no final é a gente que paga. No final é a gente que paga, mesmo sendo da empresa. Não, eu sou do shopping aqui, eles me dão luva, eu vou gastar outra. Não. Isso vai significar um gasto maior, né? A gente tem que tratar as empresas, né? O local que a gente trabalha como se fosse o nosso. Quando todos aprenderem a trabalhar em qualquer tipo de trabalho, qualquer tipo de atividade, como chefe, como patrão, chefe não, como patrão, como proprietário, como dono, te garanto que as pessoas vão trabalhar muito melhor, porque quando é dos outros, você fala, azar, foda-se, né? Tipo isso, desculpa o palavrão aí, pessoal. Então, eu vou começar a me paramentar durante essa análise que eu estou fazendo daquela cena. Eu já fiz a análise da cena, eu já aí sim, eu vou chegando para o paciente e vou me paramentando. Até bom que dá um tempo para eu colocar essa luva, dá um tempo para eu analisar melhor, para evitar aquele desespero. Aí o que eu estava falando com vocês, eu vejo, por exemplo, brigadistas em eventos, ele recebe um chamado no rádio, alguém fala, alguém passou mal ali. O cara, antes dele sair correndo, desesperado, ele já mete a mão no bolso e mete luva na mão. Garanto, para quem tem conhecimento da área aí, me confirma se não é assim. Ele já coloca a luva na mão e sai correndo com a luva na mão. Na hora que ele chega lá, ele nem analisa, porque ele já está com a luva na mão, ele já mete a mão na pessoa. Ele nem sabe o que aconteceu, isso está errado, ele não avaliou a cena. Deixa para colocar a luva, por exemplo, pessoal, na hora que vocês estiverem na cena. Aí, enquanto vocês avaliam a cena, vai colocando a luva, porque vocês vão ter que ter calma para colocar a luva e avaliar a cena. Ah, mas eu tenho que ser rápido. Tem que ser rápido sim, eu não estou falando que você ser moroso, mas você tem que ser seguro do que você está fazendo, entendeu? Então, adote medidas de proteção pessoal, separadamente colocando os equipamentos de proteção individuais, EPIs, a fim de se proteger contra riscos que ameaçam sua integridade, né? Segurança e saúde. Dentro do dimensionamento de cena ainda que nós estamos, hein, pessoal? Olha só, nós nem chegamos na cena, né? Começamos a fazer a avaliação, nem coloquei a mão no paciente ainda. Olha o tanto de coisa. Olha lá a paramentação, ó, colocando máscara, colocando óculos, calçando as luvas. Observe os mecanismos de trauma ou a natureza da doença. É aquilo que eu falei com vocês. O cara já chega, já meteu a luva, já chega metendo a mão no paciente, ele nem sabe o que aconteceu e não deu nem para avaliar direito o que aconteceu, porque agora ele já está em cima do paciente, ele não teve como analisar, né, o que aconteceu ao redor do paciente, colocar aquele paciente na cena. Igual, tem um carro lá, todo amassado, você já consegue ver, igual outro dia, vou dar um exemplo. Passei tava seguindo aqui, saindo de casa, passei de um lado, falei assim, acho que é um acidente aquilo ali. Beleza, fui passando devagarzinho, todo mundo conversando, mas não consegui ver se tinha alguém dentro do carro. Mas estava todo mundo conversando tranquilo, falei, beleza. Só que na hora que eu passei e vi a dianteira do carro, eu vi o vidro dianteiro com o que a gente chama olho de boi, que é um indicativo de que a vítima ela bateu a cabeça contra o vidro, fez aqui, estufou, fez uma bola no vidro. Opa, aí na hora eu parei, falei, opa, o mecanismo de lesão ali foi significativo. Olha o buraco que fez no vidro. Aí na hora eu parei e fui lá ver. Porque até então parecia estar tudo tranquilo. Na hora que eu vi esse mecanismo de lesão, eu parei e falei assim, opa, deixa eu ir lá. Aí, só que a vítima já tinha sido retirada, porque eu não estava conseguindo ver dentro do carro. Mas na hora que eu vi que o mecanismo de lesão foi grave, aí já ficou diferente. Que o carro ele não estava tão amassado, mas na hora que eu vi no vidro, o que a gente fala, né, que é o olho de boi, aí eu falei, opa, foi sério aquilo ali. Então, se eu chego correndo, vou numa vítima, a vítima tá lá, sei lá, tá dentro do carro, tá no chão. A vítima tá no chão lá, ou a vítima tá até andando, né, saiu do carro, tá até andando. Aí eu já chego na vítima lá, não sei o quê.
Eu já estou perto da vítima e a vítima foi para trás do carro. Eu nem vou verificar, olha só. Já cheguei, a vítima estava atrás do carro, eu não dei aquela avaliada geral naquela cena. Já cheguei e fui direto na vítima. Se eu tivesse dado aquela avaliada geral, eu já teria verificado que durante a colisão, a vítima teria, por exemplo, colidido a cabeça contra o vidro. Olha, um TCE gravíssimo. O que é um TCE? Trauma crânioencefálico. É um TCE aí importante. Então, por isso que a gente faz essa avaliação, né? Observa, né, o mecanismo de trauma ou a natureza da doença, né? O que pode ser? Será que é só uma síncope, um desmaio que essa vítima teve? Será que pode ser um infarto agudo do miocárdio, um IAM? Será que pode ser um AVE? Entendeu? Então, eu já vou analisando e vendo, tentando entender, tentando colocar a vítima dentro do contexto, né? Eu estou vendo ali que tem uma vítima no chão. Tá, não tem ninguém para me falar o que aconteceu. Mas aí eu vou andando, vou verificando a cena, eu noto que tem uma escada. Noto que essa escada está no alçapão e tem ali, por exemplo, ferramentas no alçapão. Opa! O que pode ter acontecido aqui? Essa vítima pode ter caído da escada, altura de 2 metros. Opa, é significativo. Entendeu? Analisar essa cena. Observe os mecanismos de trauma ou a natureza da doença. Tente compreender a dinâmica do acontecimento, as condições que levaram à situação visualizada. Associe a vítima e sua situação ao acontecido. Isso daqui, por exemplo, nas aulas práticas, a gente vai fazendo alguns pequenos simulados, eu vou cobrar isso daí. Vocês, mesmo que vocês tenham que ficar falando, olha, olhei aqui, não associei nada à vítima, olha, olhei aqui, associei a essa escada aqui com essa possível vítima no chão, pode ser que ela tenha caído, vou cobrar disso. Ou olhar assim, olha, não tem nada aqui que aparenta que essa vítima caiu alguma coisa, ou foi uma queda de própria altura, essa vítima está com uma emergência clínica, pode ser um IAM, uma síncope, o que for, entendeu? Isso tudo eu estou dentro de dimensionamento de cena ainda, gente. Ainda não coloquei a mão no paciente. Olha só. Por exemplo, aqui, ó, a maioria que a gente vê, consegue de imagem é de acidente automobilístico, né? Mas não só para acidente automobilístico, mas olha só, uma colisão. O que acontece muito numa colisão é a pessoa ser jogada para baixo aqui, ó, da questão aqui do volante, e ela tem fraturas, geralmente, fratura de pelve, fratura aqui no fêmur. Olha, essas setinhas indicam a força, né, a energia para onde que ela está indo. O joelho, lesão no joelho, o joelho dela batendo aqui, tá vendo? Uma outra, uma colisão lateral, né? A vítima estava aqui, ela recebe o choque aqui, né? E ela bate a cabeça no vidro, por exemplo, aqui, olha, uma colisão cabeça no vidro, tirando, né, a colisão dessa parte atingida aqui, né? Ou, se for um capotamento, ela pode bater aqui contra a lateral do carro. Aqui uma vítima com cinto, né? Aqui está usando um cinto abdominal, que é o cinto, aquele que passa aqui no tórax também, ele tem uma proteção maior. Mas olha só, mecanismo de lesão, o tronco da pessoa ficou, mas o tórax dela, junto com a cabeça, foi tudo levado para frente, colidiu aqui contra o volante, ou contra a dianteira do carro, ou contra o banco da frente, né? Só para vocês notarem aqui, ó. Olha as lesões aqui, ó, cabeça no vidro, ela sem cinto, aqui no caso dela com cinto. Cabeça colidindo com o vidro, peito, o tórax dela colidindo com o volante ou o painel do carro, efeito chicote que pode lesionar a coluna, tá vendo? Então, é tentar entender o que pode ter acontecido. Dentro do dimensionamento de cena, ainda, verifique a quantidade total de vítimas, tá? Isso é suma importância. Por quê? Se eu estou numa equipe com 3 socorristas, beleza, consigo às vezes atender até 2 vítimas, dependendo do estado que a vítima está. Vocês concordam comigo? É possível. Mas aí eu já estou ali, sei lá, 5 vítimas, um carro com 5 pessoas dentro. Aí eu já não vou ter recurso suficiente, né? Nós vamos estudar futuramente aí sobre o método START, que é um método de triagem, que quando a quantidade de vítimas é maior que a quantidade de recursos que eu tenho, tá? Mas beleza, eu cheguei lá, estou fazendo essa avaliação de cena
e estou verificando, olha, tem 2 vítimas, mas uma está deambulando, né, ela está andando ali, aparenta estar, né, sob controle. Então, inicialmente, eu não preciso de apoio. Dentro da ambulância, eu consigo levar essas 2 vítimas aqui. Ou, olha, as duas vítimas ali estão parecendo que tá mal. Olha só, eu estou de longe ainda, eu estou olhando, estou dimensionando a cena. Nós vamos precisar de um suporte avançado, ou vamos precisar de apoio aqui de mais uma ambulância, né? Ou já chego lá e vejo, opa, a vítima está na ferragem. Opa, vou precisar, né, de mais apoio. Então, verifica a quantidade de vítima. Verificou a quantidade de vítima, né, através de questionamento com as testemunhas envolvidos ou a própria vítima, né, visualizada, se ela estiver consciente. E através de constatação visual, verifica a possibilidade de existência de mais vítimas. Às vezes, por exemplo, uma colisão de moto. Tô vendo ali a moto, tem o cara estalado no chão lá, opa, vou chegar aqui, vou ajudar essa vítima. Beleza. Só que tinha uma pessoa na garupa e na hora da colisão essa pessoa foi arremessada para fora da estrada. Vai ficar esquecida lá se ninguém viu. Por isso é importante perguntar a testemunhas, a própria vítima, às vezes ela está consciente, né? Ou tentar visualizar, olha, verifica, opa, tem um pedaço dessa moto lá no mato, né? Vai alguém da equipe lá dar uma olhada, verificar essa quantidade de vítima. Olha aí, ó. Verificando aqui, dimensionando quantas vítimas nós temos aqui, vítima pra caramba, né? Aí eu me faço a pergunta, eu preciso de ajuda? Eu preciso de apoio? Então determine a necessidade desse apoio, né? Ou necessidade de recursos adicionais. Avalie a necessidade de apoio de outras equipes, outros órgãos, etc. E realize o acionamento dos que julgar necessário para o atendimento eficaz da ocorrência. É onde eu faço o acionamento da CEMIG, eu faço o acionamento do Corpo de Bombeiro, eu faço o acionamento da Polícia Militar, do órgão de trânsito, de uma equipe de suporte avançado, tá? Eu já faço isso antes, olha só, eu já consegui identificar várias coisas antes de eu colocar a mão na vítima. Notou que até agora eu não coloquei a mão na vítima? Lógico, gente, isso aqui acontece muito rápido, e tem que acontecer rápido, mas a gente tem que estudar e entender para analisar isso, para a gente fazer isso rápido, mas com consciência. Por quê? Se eu faço igual no evento aí que eu vejo demais, já chego correndo lá e já meto a mão na vítima, não dá nem tempo de eu avaliar e perguntar o que aconteceu. Aí eu não posso achar, eu acho que ela caiu, eu acho que ela bebeu demais. Não, cara, pergunta. Ela está com alguém, ela tem amigos, alguém viu, ou tenta entender o que aconteceu ali, a dinâmica daquele acidente, né? Ou a dinâmica do que aconteceu. Eu tento colocar a vítima na situação que ela se encontra, né? O que pode ter acontecido para essa vítima estar assim? Aí eu vou dimensionar, né? Vou determinar a necessidade de apoio ou não e vou acionar o que eu verificar que é necessário. Já aciono de cara aqui, para não perder tempo. Olha aqui, por exemplo, esse rapaz aqui, ele está preso. A perna dele está presa aqui, ó, debaixo do painel do carro. Eu chego ali com um suporte básico, um SAMU, por exemplo. Vamos supor que nós estamos trabalhando no SAMU. Eu chego ali, o cara está preso na ferragem. Tem o que eu fazer? Tem. Eu posso começar a dar o atendimento, né, suporte básico de vida, mas eu consigo remover aquela vítima dali? Não. Eu preciso de ajuda? Lógico, quem que eu chamo? Super-homem. Ele não existe, então nesse caso eu vou chamar o corpo de bombeiro. Ou eu vou acionar a via, né, a artérias, por exemplo, que eles também fazem desencarceramento, mas geralmente até eles chamam o corpo de bombeiro, que são os especialistas nisso. Então, avaliando, né, a necessidade e já aciono para não perder tempo. Após dimensionar a cena, faço uma impressão geral do paciente para iniciar a avaliação primária. Tá? Nessa impressão geral, eu já faço a avaliação do X e nem coloquei a mão no paciente até agora. Olha o tanto de coisa que a gente fez e eu nem coloquei a mão no paciente. Essa impressão geral, eu vou tentar entender. Ali eu já consigo ver se eu já identifico, olha, já identifiquei ali uma fratura na perna dele. Né, o membro inferior direito dele está numa posição que não é anatômica, é uma possível fratura ali. Olha, já estou identificando aqui, ó,
que ele está com uma escoriação no braço ali, está com edema. O que é edema? Inchaço. Está com edema muito grande. Pode ver, sei que tem uma lesão ali. Olha só, eu já começo a avaliar, né, do paciente ali. Eu já olho, opa, olho fechado, não abriu o olho até agora. Ou já chega lá, ó, olho aberto, ó, bacana. Ele está responsivo, né? De longe eu já consigo ver esse tipo de coisa, já consigo fazer essa avaliação, né? Essa impressão geral do paciente. Eu já consigo entender, já consigo ver hemorragias grandes ou tentar identificar, por aí vai. Aí eu vou iniciar a avaliação primária. Alguma dúvida? Alguma pergunta? De início, em quanto tempo mais ou menos tem que durar essa primeira avaliação? Você está falando o dimensionamento de cena, seria? Isso. O mais rápido possível. Só que é muita coisa para analisar. Só que a certeza que eu tenho que ter é que o local vai estar seguro, eu estou segura, minha equipe está segura, né? Tá tudo sinalizado e eu posso fazer um atendimento com segurança para aquela vítima. Então, isso varia, depende muito. Por exemplo, o local tem um cabo energizado. Não vai adiantar nada, eu vou ter que esperar a CEMIG chegar, o corpo de bombeiro chegar para fazer o corte de energia. Então não tem como eu te falar, tem que ser o mais rápido possível. Por quê? É o que a gente fala da hora de ouro, né? A primeira hora, desde o acionamento da equipe até a chegada do paciente no hospital, é o que a gente chama hora de ouro. Quanto mais rápido for isso, maiores as chances de sobrevida do paciente. Só que se eu tenho condições inseguras que não me permite garantir uma presteza, um atendimento rápido, infelizmente eu tenho que aguardar, porque às vezes eu também tenho que fazer aquela cena ficar segura, eu tenho que garantir a segurança da cena. Eu vou chegar na cena lá, o carro começa a pegar fogo. Enquanto não apagar esse fogo, eu não consigo atender a vítima. Então isso pode variar. Tem que ser o mais rápido possível dentro das questões de segurança e tudo mais. Ok. Mais alguma pergunta, pessoal? Bom, então, eu vou parar a gravação para o vídeo não ficar muito grande, vou iniciar uma gravação depois. Para essa avaliação primária, né, o passo a passo do que fazer mesmo ilustrado vai ficar no outro vídeo. Beleza? Então, eu vou parar a gravação, peço que vocês aguardem só um pouquinho.